Fala pessoal, Alexandre Supera aqui, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em mais um EP Pode Crescer e Conquistar. É o nosso podcast que traz ferramenta para você, ferramentas cognitivas, ferramentas espirituais, ferramentas de todas as ordens para que nós possamos crescer um pouquinho cada dia. Lembrando que nós estamos aqui todas as sexta-feira às 16h59. E hoje nós estamos com um convidado mais que especial. Vocês vão ver o quanto que nós vamos crescer aqui. Eu estou falando dessa pessoa inusitada. Ele é líder da Assembleia de Deus, Ministério Rompendo em Fé, pastor Edmilson Mendes. Pastor, boa tarde, meu querido. Boa tarde, pastor Alex. Boa tarde a todos que nos ouvem. Estamos aqui para trazer um crescimento a todos aqueles que vão participar conosco e que essa tarde seja uma tarde abençoadora. Amém. E ele é terapeuta da família, ele é psicanalista, ele é doutor em teologia, é muito atributo aqui, é muito atributo. Nós estamos aqui, ó, só para vocês dar uma olhada nas qualificações desse convidado. Você sabe que aqui a gente não traz qualquer pessoa, a gente traz pessoas que têm realmente bagagem, bala na agulha para nos agregar, tá certo? Pastor, nós vamos falar um pouco hoje sobre a Bíblia e a psicanálise. Qual a relação que tem a psicanálise com a Bíblia, tá bom? Então, eu já quero pedir para você não se esquecer de dar o seu joinha aí, aperta o dedo sem dó, tá bom? E compartilha já esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Pastor, vamos lá? Vamos embora. Deixa eu fazer a primeira pergunta para o senhor, para nosso crescimento aqui. Pastor, o que é psicanálise? Porque às vezes o nosso internauta está nos ouvindo e ele não tem noção o que é psicanálise, né? Então eu queria deixar essa pergunta já logo de cara. O que é psicanálise e como que é o funcionamento dela? Como que ela funciona? Fala para nós, pastor. Então, mais uma vez, vamos lá, né? A psicanálise é algo hoje muito importante. Primeiro que quando Freud ele criou a psicanálise, né, ele é considerado o pai da psicanálise, ele entendeu que os tratamentos psicológicos, na sua época, e os médicos não respondiam à altura. Sim. Então ele cria essa teoria, a psicanálise, para que ele possa ter uma investigação no inconsciente do ser humano. Então é conhecido também como a terapia que fala. Então o que a psicanálise faz? A psicanálise ela vai investigar o inconsciente do ser humano. Legal, muito bom. Aliás, pastor, na época que dentro da minha formação eu fiz a matéria, não tão profundamente como o senhor, mas eu também passei por psicanálise. E na época, o nosso professor, ele indicou um conteúdo extraordinário que tem na Netflix, Freud. Tem um conteúdo lá, eu assisti com a minha esposa, eu achei muito bacana. Tá? Então, para você, já quero deixar essa sugestão, que quer entender um pouco melhor sobre aquilo que nós estamos falando, acesse lá a Netflix, assista Freud, que você vai aprender muito, né, pastor? Não é isso? Vai enriquecer muito. Certo? Então quer dizer que a psicanálise trata do indivíduo como um todo, de uma forma emocional, cognitiva. Isso. Alguns problemas, né, como ansiedade, depressão, pânico, né, traumas e outros mais que vai surgir. Então, decorrer do análise que o psicanalista ele vai avaliar qual é o carro-chefe que aquela pessoa está enfrentando. Legal, pastor. Agora, ao se falar dessa conjuntura, desse relacionamento entre a Bíblia e a psicanálise, a Bíblia fala alguma coisa sobre mente, sobre as emoções? Tem algum texto que a gente consiga dar uma... Temos sim, eu até anotei, porque o tempo é corrido, e para mim procurar na Bíblia, às vezes nós não teríamos um tempo aqui específico, Sim. né? Uhum. Começando lá no livro de Provérbios, no capítulo 25, no versículo 28,
O sábio Salomão, ele traz uma citação dizendo: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Meu Deus, forte, hein? Então, para a gente entender isso, que a psicanálise também ela se apoia muito na Bíblia, até porque o nosso tempo é muito corrido agora, não dá para detalhar, mas Freud, ele teve uma educação judaica. E com essa educação judaica, ele trouxe muitos conhecimentos do judaísmo para dentro da psicanálise. Então, por isso que facilitou muito ele falar sobre o lado das emoções, a qual os judeus tira isso de nota 100, né? De letra, né? Então, nós temos aqui o provérbio, nós temos o Filipenses, capítulo 4, verso 6, que se apoia na Bíblia, e a psicanálise, a qual diz assim, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. Ou seja, as nossas emoções, ela precisa estar controlada para que a gente tenha condições de fazer uma petição correta a Deus. É o que Paulo chamou de o racional, né? Culto racional. Senão você acaba fazendo algo que é irracional. Nem você sabe o que você está pedindo. Então, isso quer dizer que se a gente estiver com as nossas emoções em desequilíbrio, é possível que a nossa oração não seja eficaz. Pode ocorrer porque nesse momento do desequilíbrio emocional, a pessoa ela não está ciente daquilo que ela está pedindo. Meu Deus. É por isso que Pedro, aqui em 1 Pedro 5,7, ele diz, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. Para quê? Para que é ele que cuide. Entendi. E falar em ansiedade, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que a gente nem se programou para isso, mas quem é o paciente do psicanalista? Qual os sintomas que a pessoa tem que chega a procurar um psicanalista, pastor? Então, hoje a gente está vivendo num momento assim bem complicado. Por quê? Há pessoas que têm preferências de ir ao psicanalista. Outras pessoas já querem logo o psicólogo. Certo. Agora, quando eu vou entender que meu problema não é para um psicólogo, é para um psicanalista, é quando eu entendo que eu tenho um trauma que não é algo comum dentro de mim. Que pela fala, né, que o psicólogo vai examinar a minha fala, eu não vou conseguir soltar, me libertar daquele trauma. Então, para que o psicanalista? Para que ele me ajude a entrar no inconsciente, para ir no local desse elemento que está me causando a ferida. Então, para isso, a psicanálise, estudar o inconsciente. E isso tem a ver com o processo de regressão também ou não, pastor? Com certeza. É mesmo? Com certeza. A questão às vezes, vou tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Às vezes a pessoa tem vamos dizer assim, um costume ou um medo atualmente de um trauma do passado, de um abuso, de um ou abuso físico, ou abuso verbal. Então, a pessoa tem que voltar lá no passado para pegar aquilo e resolver no presente. É mais ou menos isso aí. No presente, é você trazer aquilo à tona. É você trazer aquilo à superfície, que aquilo está lá embaixo, no inconsciente, lá no fundo. Então, o psicanalista ele vai te ajudar a você trazer aquela ferida. E é através de você analisar. Não Entendi. só a fala, mas também as reações de quando a pessoa está sendo analisada. E me diz uma coisa, é uma regra o psicanalista ser cristão ou existe muitos psicanalistas que não são cristãos, pastor? Não, não são regras. Até Não é porque, regra. alguns anos atrás, aí, o meio cristão, principalmente na minha área, né, que mais assim, assembleiano,
não era muito bem visto. Entendo. Né? Quando um irmão da igreja ele precisava procurar um psicólogo ou outro mais, era visto como uma pessoa oprimida. Precisava de libertação. Não, você não precisa de um psicólogo, você está oprimido, vamos orar. Não que a oração não resolva, mas tem coisas que é uma análise. Certo. Entendi. Legal. Pastor, como a psicanálise ela pode ajudar as pessoas a lidarem com os seus sentimentos, como sentimento de ansiedade, sentimento de culpa? Como que isso pode ser lidado? Então, ao primeiro ponto a gente vai analisar assim, eu tenho atendido bastante pessoas nesta área. Certo. Pessoas que sofreram perdas familiares e praticamente estão querendo desistir, né? Hoje estão curadas aí com 5 sessões que a gente fez. A pessoa diz para mim, olha, eu já estou top. Então, a primeira coisa é a gente entender que a psicanálise, tanto no modo cristão, ela precisa ter um envolvimento espiritual do psicanalista. Ele precisa ter paz com Deus, ele precisa ser sarado, para que ele possa desenvolver bem a cura de outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. Então, ao procurar um psicanalista, você observe bem a forma de quem você procura. Entendi. Por exemplo, se a gente precisa estar com paz, com Deus e consigo mesmo, é possível, então, que um psicanalista ateísta talvez não tenha um bom resultado, por exemplo. Pode ser porque a gente sabe que todo conhecimento do corpo humano, ele provém e vem de Deus. Então, a partir do momento que eu tenho essa ligação e essa paz comigo e com Deus, eu terei facilidade de identificar problemas que às vezes nem a psicanálise encontra. Mas o próprio Forte. Deus, com a sua sabedoria, acaba trazendo à tona. Muito bom. Gostei. Gostei dessa resposta, pastor. Então, não tem coisa melhor do que a pessoa, além de ser um terapeuta, um psicanalista, ter a presença de Deus, a sabedoria. Que eu costumo dizer que sabedoria é diferente de inteligência, né? Inteligência a gente consegue através didática dos estudos, mas a sabedoria só vem de Deus, não é verdade? E um terapeuta igual o senhor, hein? Eita nós, com Deus na vida, aleluia. A gente procura ajudar o máximo, né, dentro da orientação de Deus. E me diz uma coisa, pastor, tem algum personagem bíblico que passou por algum desafio emocional parecido com os que a gente passa hoje no cotidiano? Sim, pastor. Olha, eu poderia apresentar aqui vários. É mesmo? Mas vou trazer os mais conhecidos e talvez hoje os personagens que são mais pregados, né, em nossas igrejas, que é 1 Reis 19, verso 2, que nós temos aqui o profeta Elias. O profeta Elias, no 1 Reis 19, verso 2 e 3, ele recebe um mensageiro de Jezabel, após ele ter conquistado lá no monte, né? Ele teve uma conquista muito grande, ele orou, o fogo desceu, e matou os profetas de Baal, e quando ele desce, ele recebe o mensageiro de Jezabel, que faz uma ameaça de morte. E nessa ameaça, ele quer o quê? Fugir, ele quer escapar. E dentro de uma análise, uma doença emocional, ela pode começar com o desejo de fugir. Fugir das responsabilidades. A fuga, né? Fuga meu Deus. Então a pessoa começa a se esconder. Outra coisa no verso 9, no verso 2 ainda, e no verso 3, é que Elias quer ficar sozinho. Dentro de uma análise,
A gente vê que quando uma pessoa ela quer se isolar, ela quer viver sozinha, já é um princípio de uma ansiedade que vai levar aquela pessoa a uma depressão. Que a ansiedade vai conduzir aquela pessoa. E o terceiro ponto, que é no verso 9, ele vai para um lugar escuro, que é uma caverna. Que é o sintoma de uma depressão profunda. Onde a pessoa quer se trancar e não vê ninguém. Só que o tratamento de Deus é não deixar lá, é ir lá. Então, por isso que a gente precisa envolver Deus dentro da psicanálise. Porque Deus é o remédio, Deus é a cura na psicanálise. Exatamente. E dentro desse contexto, o pastor Edmilson, deixa eu fazer uma pergunta para ver qual é a sua opinião. Elias, ele tinha ali acabado de ter uma vitória, né, sobre os profetas de Baal, de Azera, e logo após ele foi ficar sozinho, né? Ele foi ali ter um momento de solitude. E o senhor acha que um momento, porque a gente sabe que existe uma diferença de solidão para solitude, né? Às vezes, solidão é algo que é contínuo, agora a solitude é algo passageiro. O senhor acha que para um paciente de psicanálise, esse período de solitude é bom ou não faz bem nunca isso? Não, não faz bem. Não faz bem de forma Não faz alguma, bem. nem por um período. Não. Ficar incomunicável, a não ser que seja entre ele e Deus. Mas ficar incomunicável por causa de ameaças e problemas, aí já complica. Entendi. Então aí, ó, para você que está nos ouvindo, eu não sei o que você está passando, tá? Mas não se isola não, tá bom? Em primeiro lugar, peça força para Deus, se comunique com Deus. Segundo, seus familiares, eu tenho certeza que os seus familiares, seus amigos, eles querem te ajudar a sair dessa, né, não, pastor Edmilson? Com certeza, procurando um líder espiritual, uma pessoa capacitada a te orientar, não só dentro da psicanálise, mas também dentro da orientação cristã da Bíblia Sagrada, que é a regra de fé. Em falar em fé, o senhor acha que a fé pode realmente ajudar na saúde mental, pastor? Como isso poderia se relacionar com a psicanálise? Isso aí é lindo. Isso aí é lindo. Bom, deixa os outros personagens aqui quietinho, tá? Que a gente ia falar ainda sobre Paulo, sobre Ruth, sobre Jó e o próprio Jesus que diz que no mundo tereis aflições. Então a Bíblia, ela comprova que o ser humano, ele passa sim por emoções, por depressões, por ansiedade. Exatamente. E isso não é dizer assim, ou por emissão maligna. Porque vários personagens bíblicos passaram por isso. Então, isso não é privilégio só seu, não. Fica tranquilo. Então, até o próprio Jesus, né, pastor? Até o próprio Jesus lá, ele teve, né, aquela ansiedade tão forte de dizer, se for possível, passa de mim esse cálice. Meu Deus. Mas respondendo à pergunta do pastor, a fé, o que a fé vai fazer? Primeiro, eu vejo a fé pelo fato seguinte: sem fé, eu não me levanto e nem saio de casa. Por isso que eu creio que todo ser humano tem fé. Entendi. E o senhor tem uma definição de fé assim? A Bíblia, em Hebreus 11:1, ela dá uma definição muito profunda, né? Sim. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e prova daquilo que não pode ver. A entender isso aqui na modo mais simples da roça, que eu vim lá da roça do interior, então minha fala é bem roceira, né? Nada, senhor. Então, para a gente entender isso aqui, por exemplo, hoje eu tinha um compromisso aqui com o pastor, né, com esse programa, e eu disse assim, eu vou lá, e quando eu voltar, eu tenho um trabalho na igreja de oração.
Como? Vamos conjugar isso aqui. A fé, né, é a certeza daquilo que havemos de receber. Eu tinha fé que eu ia chegar aqui e esperava isso. E a mesma fé que me proporcionou vir aqui, é a mesma fé que confirmou para mim que eu vou voltar. Ninguém sai de casa pensando que eu vou, mas não vou voltar. Não, Isso é fé. não. É, muito boa. Eu entendo e vejo por isso, porque logo no 6 do livro de Hebreus, aqui no capítulo 11 ainda, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós não temos outro modo de colocar a fé. Abraão diz assim, nós vamos subir e vamos adorar e vamos voltar. Mas espera aí, o pedido de Deus não era para sacrificar Isaac? E como que Abraão está dizendo, nós vamos lá e nós vamos voltar? É uma fé. Fé, essa é uma coisa muito forte, né? Né? E, inclusive, nesse ponto, tem um detalhe interessante, que uma vez para ministrar, eu estudei, que quando o Isaac falou, pai, aqui está a lenha, está o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aí o Abraão respondeu, cordeiro para si Deus proverá, meu filho. É verdade. Essa expressão, Deus proverá, significa Deus resolva o problema de Deus. Como assim? Porque Deus não aceitava sacrifício humano. Se ele pediu, o problema é dele, ele resolve o problema dele. Então, eu tenho que questionar a minha fé, é muito forte, é muito forte. E tem alguma relação da fé com a psicanálise? Tem porquê. Tudo que envolve nós hoje envolve fé. Não é só a psicanálise, mas em todas as áreas médicas, da medicina, eu acho que cientificamente dizendo, a fé ela está em primeiro lugar. Porque quando a fé ela está em mim, eu acredito que a minha depressão, ou a minha ansiedade, ou o meu estresse, ou qualquer outra coisa mais, pode haver uma cura. Forte. E só uma fé pode mover esse sentimento dentro de tantas e tantas coisas dentro da gente, como depressão, ansiedade, estresse. Mas quando você sentou na mesa com alguém e alguém te deu uma orientação, você acredita, não, eu vou conseguir. Então a fé ela precisa estar sim envolvida na psicanálise. Muito bom, pastor. Precisa estar. Porque hoje a gente tem o carro-chefe aí da ansiedade, da depressão, do estresse. O estresse hoje é normal? É, mas o estresse crônico não. Nós temos que saber que tudo na nossa vida que passa a ser um problema crônico, aí a gente precisa de um tratamento. Eu senti uma dor de cabeça hoje, normal. Senti ela amanhã, não é tão normal mais. Mas eu começar a sentir uma dor de cabeça a semana toda. Deixa de ser normal e passa a ser clínico, né? Então, esse é o momento que a pessoa precisa procurar um profissional. Entendi, muito bom. E o senhor acha que a confissão e o aconselhamento cristão são parecidos com terapias ou são coisas distintas, pastor? Olha, são distintas. Certo. São distintas porque o aconselhamento cristão, ele vai envolver uma área religiosa, aonde a pessoa vai ser orientada dentro da Bíblia Sagrada, deixando de lado todos os recursos e sendo orientado somente no lado religioso, que é a Bíblia Sagrada. Então, quando uma pessoa senta para ter um aconselhamento cristão, a pessoa já está dizendo logo, é cristão, se envolve somente ali Deus. O aconselhamento já na psicanálise, não, já vai entrar as teorias, né? Algum aprendizado de Freud, de Lacan, de Carl Jung, que são 3 pessoas que são a base da psicanálise.
Certo. Então, eu acho uma diferença muito grande. Até porque nem todos que procuram aconselhamento são cristãos. E nem todos querem seguir uma regra religiosa. Às vezes quer uma orientação que não seja nada de religião, nada bíblico, nada espiritual. Então, tem uma diferença muito grande. Entendi perfeitamente. Ô, pastor, agora tira uma dúvida minha aqui. Eu tenho um conceito, mas eu não vou falar esse conceito não, porque o professor aqui é o senhor. Ah, Então eu quero saber do senhor qual é a diferença de ansiedade, estresse e depressão. Qual que é? Tem alguma diferença? Porque eu tenho certeza que os nossos internautas, eles querem saber isso aí. Tem alguma diferença? tem diferença. Vamos começar vai, depressão. A depressão a gente já vai procurar o seguinte: a depressão ela vem de um trauma interligado a algo lá do passado, Show, perfeito, né? perfeito. Ela, Porque alguém disse que depressão é o excesso do passado no presente, né? ela vem de lá. Aham. A ansiedade, o estresse já é o nosso dia a dia, a nossa correria, né? Hoje nós tivemos um estresse muito grande para chegar aqui. Só Deus sabe, só Deus sabe. A ansiedade já é a gente querer viver o amanhã, a semana que vem, o mês que vem. Já tem pessoas vivendo já o 2026. Olha aí, entendi. Eu não consigo viver, talvez nem o hoje. Então isso vai causar em nós o quê? Uma pane. Meu Deus. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Então, eu quero até aqui pedir licença pro nosso professor aqui. Então, agora eu tenho base para dizer a minha tese, né? Quer dizer que não é minha, é algo que eu aprendi, já ouvi e guardei isso para mim. Que então, veja bem, trocando tudo isso aqui por miúdos, a depressão é o excesso do passado no presente. Diferente da ansiedade, que é o excesso do futuro no presente. Você fala, meu Deus, o que vai ser de amanhã? Mateus 6 ali, você vai ter uma aula disso aí, tá? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E o estresse é o excesso do presente no presente. Então, tudo que é excesso, né, pastor? Causa mal. Tudo que é excesso, gente. Então, posso dar um conselho para você? Vai tranquilo. Viva um dia de cada vez. Esquece as coisas do passado. Deixa aquilo que para trás ficou e siga para o alvo, que é Cristo. É isso, pastor? Descansa em Deus. Pastor, agora como lidar com os traumas e as feridas emocionais? À luz da Bíblia e da psicanálise. Então, primeiro que a gente vamos lidar com a Bíblia, né? Salmo 28, verso 7. Ele diz: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele confio o meu coração, e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. Depois nós temos Hebreus também, né? Que diz aí, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e até hábita para discernir pensamentos e intenções do coração. Meu Deus. Então, biblicamente, a gente sabe que quem conhece a divisão da alma e do espírito? Só Deus. Quem penetra lá? Só a palavra de Deus. Então, como lidar com essas emoções, com esses traumas, essas feridas? Usando a palavra como carro-chefe, como remédio que vai entrar e penetrar lá na ferida. E dentro da psicanálise a gente entende que a gente precisa de um tratamento profundo, de um acompanhamento, de muita atenção e paciência do profissional, aprender a não fazer auto-julgamento, porque o profissional ele precisa amar todos de igual modo, sem extinção, porque se ele aprende a amar todos, como a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a mim mesmo,
eu tenho que analisar aquela pessoa e sentir a dor daquela pessoa. Certo. Só assim eu vou conseguir que a psicanálise, ela ajuda essa pessoa a ser curada desse trauma. Muito bem. Então, ó, fica essa dica para você. Junto com a psicanálise, tenha o manual, o GPS, que vai levar à terra prometida, que é a palavra do Senhor, tá bom? Não tem dupla melhor para você ter os seus traumas sarados, tá bom? Pastor, e me diz uma coisa, o que a Bíblia ensina sobre autoconhecimento e transformação da mente? Isso aqui é forte. Nós temos um escritor que é muito conhecido, né? E é um dos pais da igreja também, né? Que é João Calvino. E João Calvino, ele tem uma frase que ele diz assim: quase toda a sabedoria que possuímos, ou seja, a verdadeira e sólida sabedoria, consciente em duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. Mas é certo que o homem nunca alcança um conhecimento claro de si mesmo. Aí tem um provérbio chinês que diz assim: não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para frente. Meu Deus, é forte, hein? Então nós temos essa expressão do autoconhecimento. Como que eu me conheço? Conhecendo Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então eu preciso ter uma aproximação mais de Deus para me conhecer mais a mim mesmo. Sabendo que eu nunca vou me conhecer 100%. Porque existem reações dentro de nós que são inesperadas. Que são reações do inconsciente. Sim. Mas o salmista, ele no Salmo 40, verso 17, que a Bíblia responde, ele deixa muito claro que nós precisamos dessa expressão. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Meu Deus. Forte, hein? Então, ainda que eu tenho essa, vamos dizer, né, essa pobreza do conhecimento de mim mesmo, mas mesmo assim o Senhor se preocupa comigo. Ele me ama. É muito bom saber disso. Então, não desista de viver. Saiba que existe um Deus que te ama, tá? E esse Deus, ele é onipresente. Então, se ele já viu o seu futuro, entrega os seus caminhos, a sua vida nas mãos dele, porque ele vai fazer tudo por você. Pastor, correndo aqui o risco de ser redundante, né? Mas o senhor acha possível ser cristão e fazer terapia ao mesmo tempo? Com certeza, que é o meu caso. O senhor faz terapia? Mesmo como professor, o senhor também é paciente? Às vezes eu peço ajuda ao meu pastor, meu presidente. Preciso de um recurso aí, me ajuda. Ele vai sentar lá, eu vou ligar minha câmera e eu vou me desabafar com ele. Ele vai me ouvir e vai me aconselhar, me orientar. Porque para mim continuar curando pessoas, eu tenho que ser curado. Meu Deus, isso é forte, hein? Isso é muito forte. Então, é possível. E tem gente que acha que pastores são super-homens, déspotas, que acha que não tem sentimento, que também não tem desanima. Deixa a gente parar de orar, parar de buscar ajuda igual o senhor busca, para ver se a gente consegue ficar em pé, né, pastor? Não. A gente precisa. Eu fui ensinado, desde quando comecei a pastorear com os meus líderes, que um líder, para ser um bom líder, ele precisa ser liderado. Então, para que eu continue trazendo essa cura e essa edificação para as pessoas, eu também preciso ser edificado. E quem me edifica é alguém que está em condições de me ajudar. Eu preciso de alguém para me ajudar alguém. E assim vira um círculo, né? Vira um círculo, com certeza. Por isso que nós dependemos uns dos outros. Pastor, agora nós já estamos aqui nos minutos finais da nossa conversa, do nosso bate-papo. Diga de passagem, está muito gostoso.
eu estou crescendo muito aqui. Que conselho prático ou bíblico a psicanálise dá para quem quer ter uma vida mais leve, quer ter uma virada na sua vida? O fato que eu sempre digo muito é, primeiro, amar você mesmo. Isso aqui é o carro-chefe de tudo. Amar a você mesmo. Por quê? Quando eu amo a mim mesmo, não no sentido de ser orgulhoso, não. O sentido de amar a mim mesmo, que eu quero dizer, é se importar comigo. Eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar, eu preciso ser feliz. E para isso acontecer, eu preciso de uma ajuda de um profissional, que seja dentro da área da psicanálise, ou que seja dentro do cristianismo. Eu preciso de alguém. Por quê? Ali eu vou ser orientado de que forma eu vou tornar esse caminho meu mais leve, né? Que Jesus disse lá em Mateus 11, 28 e 29, né? Vinde a mim todos que estão sobrecarregados, Oprimidos, então cansados. eu vos aliviarei. Então, para que você tenha uma vida feliz, uma vida ampla, você precisa ser amparado biblicamente e você precisa, sim, de um psicanalista, ou seja, de um terapeuta, a sua escolha, para que te ajude a encontrar os fatos que você precisa para tornar o seu dia e sua vida mais feliz. É isso aí, meu Deus, que coisa maravilhosa, hein? Pastor, eu quero, por favor, que o senhor deixe aí os seus contatos para que as pessoas possam te encontrar. Quem sabe essa pessoa está querendo fazer algumas sessões de terapia. Deixa aí as redes sociais, o endereço da igreja, caso dias de culto, caso alguém queira fazer uma visita lá. Então, a gente está localizado ali na rua Felipe Capobianco, né? No Jardim Parque Jequitibás 2, Santa Gertrudes, número 895. Temos culto terça, quinta e domingo. E atendo também no meu telefone, né? Que é o 19 999 51 7278, onde eu tenho atendido pessoas e tenho, com a graça de Deus, ajudado. Que bênção, pastor. Que bênção. Então é isso, pastor. A gente só tem que agradecer a ilustre presença do senhor aqui. Você vê que o tempo voa quando a gente está numa conversa agradável de crescimento espiritual, emocional, cognitivo. Então que Deus possa continuar te abençoando, tá, meu pastor? E se precisar da gente, nós estamos aí à disposição. Fico feliz por isso e agradeço essa oportunidade que, com certeza, me ajudou, porque também aqui eu aprendi muito. Amém. Glória a Deus. E você que está nos assistindo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você viu quanta coisa boa saiu daqui, tá bom? E não deixe de se inscrever nesse canal, porque você se inscrevendo, você vai estar mostrando para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante, tá bom? Faço votos que você encontre a prosperidade e a eternidade ao lado de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.